Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais um programa do projeto Falando de Tudo. Não falando em tudo, nem sobre tudo, isto seria impossível. Até impossível para nós imaginarmos o que é tudo. Mas podemos falar de tudo que vemos, que nos toca, que nos incomoda, que nos faz pensar, que nos move as emoções, que nos faz refletir. Isso podemos falar daquilo que chega até nós, que nos agita, nos deixa preocupados, emocionados. Podemos falar dos nossos desejos, dos nossos planos para nós e para a sociedade, para a humanidade, porque o fundo do propósito deste programa é a gente conversar sobre isso, conversar sobre a realidade de tudo, sem preconceitos, ou tentando tirar nossos preconceitos, sem tabus, de tudo, sobre qualquer coisa que tenhamos que conversar e que não queremos esconder. Nós não queremos esconder a verdade. Para que a gente também seja mais preciso na análise da realidade, em todas as suas dimensões, para afiarmos os nossos instrumentos para agir na sociedade, para o bem da sociedade, para o bem das pessoas. Esse é o 7º programa. Desejo que estejam bem, espero que sim. Eu também estou bem. Vamos lá, para hoje eu escolhi 3 assuntos e um 4º item, que é uma reflexão sobre um assunto que está dentro desses 3 assuntos. E é muito importante, muito importante. Tem outros também igualmente importantes, mas esse 4º item, ele é questão de vida ou morte. Então vamos lá, nesta horinha que eu convido vocês para não só ouvirem, mas também participarem. Escrevam aí embaixo nos seus comentários suas observações, suas concordâncias com o jeito que o tema é tratado, ou também suas discordâncias, suas críticas. Falem também. 3 assuntos. Assembleia da ONU, o que é a ONU e o que ela pretende, por que tem essa Assembleia anual dos membros da Organização das Nações Unidas. Em inglês, e é chamada assim em inglês e na Europa em geral, de United Nations, Nações Unidas. O 2º assunto é a atualização da ONU. Ela já tem essa confederação dos países, essa liga dos países, esse congresso dos países, essa organização dos países, já tem uma certa idade, 70, ontem eu tinha calculado, nasceu em 45,
Então, ela em 25 ela vai fazer 80 anos, menos 2 ela tem 78 anos, essa organização, e ela precisa passar por uma atualização, que o mundo mudou, mas algumas coisas emperram essa atualização. E há dificuldades realmente em fazer essa atualização, porque é muito sério. Lidar com todos os países do mundo é um assunto complexo, que lida com coisas muito sérias aí, né? E o terceiro assunto, que é assunto da ONU, e tem a ver com esse quarto item que eu adiciono aí, que é assunto de vida ou morte para toda a humanidade. Esse quarto item de reflexão é ecologia e religião. Como é que as religiões no mundo, em geral, até onde eu consigo, eu sei das religiões, até onde eu sei, né? Não sei tudo, mas eu sei mais da religião cristã, e aí eu posso dizer um pouco mais como a religião cristã deveria lidar com ecologia. Como é que a Bíblia lida com a ecologia? Vamos lá. Assembleia da ONU. A ONU foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ela já vinha sendo gestada durante a Segunda Guerra Mundial, ela já vinha sendo pensada. Se via que era necessário criar um organismo que previsse os conflitos mundiais e pudesse interferir a tempo de impedi-los, negociar as diferenças entre os países, as reivindicações dos países, e pudesse pleitear as diferenças e as dificuldades entre os países através da diplomacia, da negociação, para evitar guerras, porque a Segunda Guerra Mundial foi algo catastrófico. A Europa teve uma destruição. A Europa, de certa maneira, ali o oeste da Europa, que é quase Ásia já, as mortes foram uma coisa impressionante, a destruição das cidades, das estruturas, foi algo em torno de 50, 60 milhões de mortos. Sem calcular a destruição material e ecológica, econômica. Antes da Segunda Guerra Mundial, após a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, foi criada uma chamada Liga das Nações, que era praticamente entre os países da Europa, que queriam, depois da Primeira Guerra Mundial, que também foi extremamente cruel, depois da Primeira Guerra Mundial, criaram a Liga das Nações, para que as nações, especialmente da Europa, tivessem um lugar para discutir suas diferenças,
suas reivindicações com um país vizinho ou outro país. Era uma pequena ONU, mas praticamente só da Europa. Mas não deu conta, era muito frágil, era muito desorganizada. Não conseguia formar uma estrutura forte o suficiente para poder interferir. Na verdade, ele não interfere nos países, mas interferir nas discussões. Um país simplesmente não era chamado uma reunião, o país não queria ir, não ia, pronto. E começava uma guerra. E assim começou a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi quase uma continuação da Primeira. Quase. E foi causada por uma ideologia chamada nazismo. Mas também havia o fascismo. O fascismo serviu de base para o nazismo. O fascismo surgiu mais na Itália. A palavra fascismo vem da palavra fatio, e que, digamos assim, eram vários gravetos assim, colocados juntos. Então eles se tornavam um fátio. O fátio, como aqueles gravetos estão todos unidos ali, eles não são fáceis de quebrar. Então o fascismo, ele se cria. Sabe, tem gente que usa esse pequeno lema popular: unidos somos mais fortes. Eu não gosto dele. Unidos para quê? Aí que tá, tem que saber, tem que dizer para que as pessoas se unem. Pode ser para o mal, para a guerra, para a morte, para a destruição. Então o fascismo, com um certo, digamos, orgulho italiano, vem dessa união patriótica. Então isso surgiu na Itália, não é? União patriótica. Isso caiu lá nos alemães, esse ditado popular, agora lembrei a palavra. Esse ditado popular caiu entre os alemães e ali havia um forte racismo terrível. O racismo não surgiu na Alemanha, tá? Eles até usavam muito uma autora francesa que falava que a raça europeia tinha superioridade. Pronto, eles disseram então a raça alemã, com características bem específicas, nariz assim, olhos azuis ou verdes. Verde já era desconfiado. Esses eram os superiores, cabeça mais ou menos assim. A raça germânica era a superior. Aí juntou os dois, a união patriótica com o racismo religioso do nazismo. Ali formou o governo militarizado de Adolf Hitler, que não era governo só dele, tá? Ele tinha pessoas que pensavam com ele. O Himmler, que fazia a organização para o Hitler das principais forças industriais e militares. E o Goebbels, sim, o Goebbels
Goebbels fazia o trabalho sujo de lavar as mentes. Ele que tinha o lema: uma mentira dita 1000 vezes é acreditada como verdade. Eles então faziam um forte jogo de lavagem cerebral através do rádio. Nazismo. E então o nazismo provoca essa Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou com a invasão de Berlim, os aliados por terra, Estados Unidos, Inglaterra, França. A França estava dominada praticamente pelo nazismo, mas o que tinha, né? Os aliados por terra, pelo leste, pelo oeste, e os russos, soviéticos, a União Soviética, mas principalmente russos, por terra, invadiram a Alemanha e foram até Berlim pelo leste. Mas o Japão, que tinha se abraçado ao nazismo também, mas com a perspectiva de fazer o Império Alemão, o Império, japonês, lá longe, numa ilha, atingir conquistas imperiais de terra. Então invadia a China, a Coreia, invadia o que podia. Então também entraram em guerra com os aliados, principalmente os Estados Unidos, e não se entregou junto com a Alemanha. Continuou sua guerra imperialista. E então os Estados Unidos fez explodir, em agosto de 1945, 2 bombas nucleares, a primeira sobre Hiroshima, 120.000 mortes instantaneamente na explosão da bomba. E uma segunda bomba, 3 dias depois, na cidade de Nagasaki, 90.000 mortes. Isso que eram bombas, assim, comparado com as que tem hoje, eram bombinhas fracas. Depois da explosão dessas 2 bombas, então rendição do Japão, esta ideia de fazer essa Organização das Nações Unidas estava madura. E 2 meses depois, então, como eu disse, outubro, novembro, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, que logo uniu as pessoas de boa vontade de muitos países nesta organização, que a partir de 1947 começou a se reunir em congressos, de vez em quando, as pessoas não ficavam o tempo todo, mas fazia congressos, criou o Estado de Israel, e desde lá, por insistência do Oswaldo Aranha, que era o diplomata brasileiro na ONU, desde lá o Brasil abre todos os congressos, faz o primeiro discurso. Depois do presidente da ONU, né? Faz então o primeiro discurso dos países do Brasil. Oswaldo Aranha era muito respeitado, ele também era um brasileiro muito capaz. Ele também administrou a criação do Estado de Israel, onde está hoje.
que era para ser só aquilo, não era para sair invadindo o resto da Palestina. Então a ONU existe desde lá, há 78 anos. Hoje existe o dobro de países daquela época. Naquela época a realidade era muito diferente, era praticamente, o objetivo era só esse, de reorganizar o mundo depois da Segunda Guerra. E depois só havia duas potências, praticamente, União Soviética e Estados Unidos, na Guerra Fria. Então a ONU, final da década de 40, anos 50, Guerra Fria, 60, 70, 80, até ali foi a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. União Soviética terminou em 1991. Eu me lembro da queda do Muro de Berlim, tá? Que era um símbolo visível da Guerra Fria. Desde lá, o mundo mudou bastante. Hoje tem quase o dobro de países. Alguns países começaram a se tornar independentes porque o sistema de grandes impérios aí praticamente parou de existir, dos impérios ingleses, alemães, os países colonizados, né? Praticamente essas colônias começaram a se tornar independentes. Todas, praticamente todas, se tornaram independentes até os anos 80, 90. Então o mundo mudou e hoje passa por novas mudanças. A China se tornou uma potência, a Europa criou um outro jeito, um outro polo de influência. Não digo que mais forte, mas muito diferente. O tipo de industrialização, a economia do mundo mudou muito. Antes era agrícola, fortemente agrícola. Hoje passou de industrial, já, né? Nós estamos numa economia da digitalização, da informação digital, das máquinas que já nem são mais automatizadas, já lidamos hoje com a inteligência artificial, que funciona mais ou menos por si. A China é uma potência que vai possivelmente formar um núcleo tão ou mais influenciador da economia e da política do mundo do que são os Estados Unidos hoje. Então, inclusive já foram, os Estados Unidos está perdendo sua liderança. Então, a ONU é uma entidade já com uma certa idade. Então vamos para o segundo assunto da conversa de hoje. A atualização da ONU. Como todo ano no Congresso da ONU, o primeiro discurso é no Brasil, ontem foi o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que fez o discurso dos países, discurso de abertura das participações dos países na ONU, foi nosso presidente brasileiro que fez. Ele tocou em vários assuntos importantes. A guerra na Ucrânia, logicamente, mas também a distribuição das riquezas, a mudança climática e a necessidade da atualização da ONU, que já não é um assunto novo, que já vem sendo falado.
há algum tempo. Porque a ONU ela tem no seu núcleo 5 países, potências atômicas e econômicas, em que cada um dos países tem força de veto. Ou seja, a ONU toma uma decisão e se um país disser que não apoia aquela decisão, ela não vai acontecer. Decisão de pressão sobre um país, de mandar forças de paz para um país. Então, um país pode barrar tudo na ONU. É o Conselho de Segurança da ONU. Vários países estão dizendo que não pode mais ser assim. Hoje o mundo é mais democrático, digamos, tem mais países fortes interessados em participar desse conselho e que deveriam ser ouvidos, que não são tão ricos quanto os 5, mas precisam ser ouvidos. São as vozes dos mais pobres. Mas essa atualização, como tem entre esses 5 países, se um disser não acontece, essa atualização também é muito difícil. Porque os países fortes, ricos, eles até acham que tem que mudar, mas eles ficam muito segurando, porque eles levam a vantagem, a ONU sendo desta forma, se organizando desta forma que está atualmente. Não tem como mudar a força. E também se precisa cuidar muito. Talvez se tenha que mudar a legislação na ONU, porque podem haver países interesseiros, como entre esses 5 do Conselho de Segurança há. Tem que se cuidar muito, porque há países que se baseiam em guerras. E o interesse da indústria armamentista, né? Então há muitos itens a trancarem a atualização, a reorganização das Nações Unidas, que lidam com essa complexidade dos interesses desses 173 países membros da ONU, alguns que não são pequenos também, mas que não são membros, mas 173 países, lidar com os interesses deles, com as preocupações deles, com os desejos desses países. Não que a ONU possa fazer algo automaticamente, a ONU não tem nem dinheiro para fazer acontecer, mas pode incentivar os países, pode fazer planos internacionais. E fazer, então, que um novo conselho, tanto de segurança, como dos outros vários tipos de serviços que a ONU presta, para crianças, para ecologia, para que isso continue funcionando e melhor, com maior participação, mais democrática de mais países no Conselho da ONU, ouvindo países agora também mais pobres. É uma legislação, é uma organização difícil, não é fácil. E tem toda esse pé no freio que os países grandes e potentes fazem
para que não haja essa democratização para os mais pobres na ONU. Lula tocou ontem nesse assunto e já se percebe que há uma fome no mundo para que isso aconteça, porque nós percebemos que o mundo não vai mais ter a realidade de cada país é um país. Nós vivemos num só mundo, como diz o Papa Francisco, nossa casa comum. E tudo que acontece, de alguma maneira, influencia no mundo. Em termos de economia, nós vamos tocar nesse assunto. De economia não, de ecologia, nós vamos tocar nesse assunto logo depois, que é as mudanças climáticas. Como em termos de economia, de organização da saúde no mundo inteiro, doenças ultrapassam fronteiras, colaboração científica, colaboração social, não é? Isso de vez em quando se vê, que a ONU faz, e deve fazer cada vez melhor. E a distribuição das riquezas. 10 famílias, ou seja, 10 chefes de família, dentre as famílias mais ricas do mundo. Elas acumulam para si, sozinhas, 13 trilhões de dólares em riqueza. Isso é 3 vezes, mais de 3 vezes, tudo o que o Brasil produz em um ano. Tudo, inclusive o artesanato dos indígenas, tudo. Cada grão de semente que é plantado, que é colhido, cada ovo que é vendido no Brasil durante um ano inteiro. Estas 10 famílias, sozinhas, para si, tem cerca de 4 vezes o que o Brasil faz em um ano. 13 trilhões de dólares. Imaginem o que faz 13 trilhões de dólares. Quantas escolas? Quantos hospitais? Quantos laboratórios? Não dá isso. Não estou dizendo em que essas famílias têm que ter seus cofres rapados e torná-las pobres. Não, estou dizendo não pode haver um tipo de colaboração quanto a essa riqueza. Isso são só 10 famílias das mais ricas. O acúmulo de riqueza na mão de poucos é um assunto que faz diferença no mundo. Por que não se mexe nisso? Por que acumular tanta riqueza enquanto os trabalhadores e as trabalhadoras os velhos, as crianças passam algumas carências tão grandes? Já conseguiu-se fazer alguma coisa nesta área, mas a acumulação não para, só aumenta. Por que tem que se acumular tanto? Por que o lucro de algumas companhias tem que ser tão alto? Não pode repartir melhor?
fazer cálculos melhores para que não haja tanta acumulação na mão de poucos, para que seja mais distribuído. Qual é o problema? Bom, isso é assunto para a ONU, sim. Como essas fortunas são internacionais, são acumuladas de todos os países, através das multinacionais, etc. Então, esse é assunto internacional para a ONU e afeta todo o planeta, independente dos países. Os países não podem mais se fechar. Não tem mais como, hoje em dia, um país sobreviver fechado, achando que pode cuidar dos seus próprios interesses, não precisa dos outros. Isso em tempos de economias agrícolas, até, mas em tempos de economias globalizadas, de empresas internacionais, não dá mais. A não ser que alguém queira viver como colono pela eternidade, ignorante lá, sem acesso à tecnologia. Não existe mais. E nem vai mais existir. A não ser vilinhas. Mas que não, nem vilinhas mais isso acontece. Viver isolado. Então a ONU tem que voltar a pensar nas suas estruturas e em refazê-las, atualizá-las, democratizá-las. A atualização da ONU, agora vamos para mudanças climáticas. Um problema seríssimo que nós estamos já começando a enfrentar é a mudança climática no planeta. Não é aqui, não é ali, é no planeta. Desde a industrialização, nós estamos retirando do meio ambiente enormes quantidades de minérios e de combustíveis, entre eles o mais poluente, o carvão e o petróleo, que é o segundo mais poluente. O carvão é mais poluente. Queimando esses minérios para produzir energia e jogando para a atmosfera do planeta gás carbônico, CO2, gás carbônico. Esse gás carbônico produz uma estufa onde o calor solar entra, onde a luz solar entra, mas o calor produzido para esta luz não é jogado ao espaço, fica na atmosfera. E assim produz o aquecimento da atmosfera. Além disso, cortamos as grandes florestas, as árvores, o verde em geral, eliminamos o verde das plantas, especialmente o verde das plantas em florestas, e assim retiramos do planeta os grandes filtros que respiram o gás carbônico
da atmosfera, e a digestão que as plantas verdes fazem deste gás carbônico que retira da atmosfera, a digestão deles, a expiração das plantas que tem fotossíntese, que tem clorofila, a excreção dessas plantas é o oxigênio. Assim o nosso planeta fica cada vez mais cheio de gás carbônico e mais efeito estufa. Além disso, as florestas, por isso as florestas são muito importantes, elas acumulam umidade, que é a água em formato ainda não de rio, mas de densas nuvens dentro das florestas, de vapores de água que voltam para a atmosfera e se condensam e se tornam chuvas. E com isso também o planeta se refresca. Esse calor que estava sendo produzido pelo gás carbônico, da queima de combustíveis fósseis, esse calor produzido, ele se dilui através da umidade que as florestas produzem. E isso está aumentando a temperatura do planeta, não assim num lugar, o verão ficou quente, não é isso. Mas a umidade média do planeta. Quer dizer, as temperaturas do planeta medidas em todos os lugares e feita a média. E isso está subindo. 1/10 de grau, 2/10 de grau, 3/10 de grau. Já está mais quente do que há 50, 100 anos atrás e vai continuar aquecendo. E isso muda os climas de todo o planeta, aos poucos. Já se percebe que as geleiras nos polos e nas altas montanhas não estão mais se recuperando. No verão derretem, no inverno não voltam a se reconstituir. Significa aumento dos mares e fim dos gelos em grande quantidade, o que significa mais aquecimento. E com isso altera todos os climas de chuva e de seca. E aos poucos as temperaturas médias em vários lugares do mundo. Não, as temperaturas locais agora já se mantêm muito altas e os climas muito secos. E essas mudanças climáticas tornam extremos os fenômenos climáticos. Tempestades, secas, furacões, ciclones. Onde antes se podia viver, não se pode mais, porque mares subiram, ou as chuvas são muito intensas, ou as secas são muito intensas. Os calores, o calor se torna inabitável, torna os lugares inabitáveis. Londres já teve o seu inverno mais quente já registrado. Estados Unidos, temperaturas de 50, 51 graus. Canadá, temperaturas... não dá para aguentar. Pessoas morrendo de calor.
Algumas áreas do mundo ficando cada vez mais secas. Tempestades de areia no centro-oeste brasileiro. Queimadas, queimadas, queimadas. Onde pega fogo no lugar, está tudo tão seco que aquele fogo se alastra, alastra, alastra. Em outros lugares chovendo tanto que as pessoas que estão tendo talvez alguns lugares tenham que ser abandonados porque só chove. Com isso a agricultura toda tem que mudar, ou até se torna impossível em alguns lugares, em vários lugares, gerando fome, migração, pobreza. Claro, sempre mais grave para os mais pobres. Isso também é assunto para a ONU. E é um assunto de vida ou morte. Especialmente para as novas gerações, mas agora já está começando. É só assistir as notícias do clima no mundo. É um assunto que a ONU já trata, mas tem que tratar com muito mais velocidade e com muito mais rigidez. Países como o Brasil, que tem grandes florestas, mas não é só o Brasil, a Amazônia não pertence só ao Brasil. Ela entra Equador, Venezuela, Peru. Então tem que ser um trabalho em conjunto, essa grande floresta. Mas existem florestas enormes na África, Congo, Sudão, etc. Existem grandes florestas nas Filipinas. E outros países podem voltar a ter grandes áreas de florestas. É só a gente reorganizar um pouquinho. A agricultura, se não houver muita mudança climática, ela pode produzir mais na mesma área, não precisa derrubar a floresta. Isso são assuntos para a ONU. Quem sabe aquela riqueza acumulada pelas 10 famílias no mundo, de 10 trilhões de dólares, pode ajudar em bastante coisa nesta área da ecologia, dos cuidados com a natureza, com o planeta. Então vamos falar em ecologia e religião. Todas as religiões tratam a natureza como algo divino, de certa maneira. Todas. Observem nas religiões africanas, na religião budista, nas religiões hindus, todas elas, na shintoísta japonesa, nas anímicas religiões indígenas, todas elas tratam a natureza com muito respeito. Porque a natureza, de certa maneira, a gente vê na admiração que as religiões têm pela natureza. A natureza é o ninho da humanidade. Algumas são mais interessantes, mais realistas. Elas dizem um ser humano, uma parte da natureza. Ótimo, ótimo. A religião cristã também tem esta visão. Mas isso foi bastante
foi bastante desaparecido, desincentivado de que o ser humano faz parte da natureza, porque no Ocidente, onde o cristianismo é mais, no Ocidente onde o cristianismo é mais, é maioria, o Ocidente também desenvolveu o capitalismo. E o capitalismo tem uma visão de que o mais importante é o lucro. Então, a natureza é se ela tiver que ser destruída para que haja lucro, se faz. Isso foi combatido no cristianismo ocidental. Não é de agora. São Francisco de Assis, por exemplo, e vários outros santos e santas. Mas o cristianismo comum, que acabou virando ideologia capitalista, lucro, esse é o comum. É o que domina nossos governos, nossos comércios, nossas indústrias, nossas cabeças empresariais. Então, a religião, sim, ela se preocupa com ecologia, mas ela tem que se impor mais. E ao capitalismo exploratório. E eu diria, mais fácil em religiões não cristãs fazer isso do que na religião cristã, onde a nossa chamada ideologia é uma ideologia ocidental, capitalista, domina muito a religião. Vemos o acúmulo de riqueza, de lucro, que certas correntes cristãs, ditas cristãs, se tornaram com acordos políticos com o capitalismo. Não estou dizendo que o comunismo não destruiu a ecologia, destruiu sim em vários lugares onde o comunismo se tornou um capitalismo de Estado. Existe na União Soviética, lembremos o Mar do Aral, o mar interno da antiga União Soviética, que foi destruído. Ele quase desapareceu, virou uma pocinha. O resto virou tudo lavoura, plantação de algodão. Não é assim que se faz. Isso vai custar caro. Essa mudança por causa da destruição da natureza vai custar caro. Pode chegar a tal ponto irreversível que custe a própria existência da humanidade. Mas agora, já nesses próximos tempos, vai custar muito caro para os mais pobres que moram nos lugares mais pobres, mais baixos, mais vulneráveis e que não têm casas nem fontes de alimento tão fáceis. Para esses já está começando a catástrofe climática, em que nós estamos demorando demais para tomar atitudes definitivas, fortes, rígidas. Temos que parar de gastar tanto combustível. Temos que mudar nossas fontes de combustível
para fontes que não sejam queima, que não produzam gás carbônico, poluição. Temos que mudar nossas maneiras de consumir. Nós consumimos demais plástico. É uma loucura. Tudo parece que tem que ser carregado com plástico. Tem que ter plástico que nós depois não usamos mais, jogamos fora. Temos que reciclar mais coisas. Metal não temos mais que ficar cavando tanto metal, temos que reciclar mais metal, temos que gastar menos plástico, metal. Temos que ter vidas mais saudáveis em termos de alimentação e consumir menos futilidades. Temos que ter coisas eficazes de maneira, do material que precisar, mas que não sejam desperdícios. Temos que não só preservar florestas, mas plantar áreas florestais e verdes. Temos que planejar melhor nossa maneira de viver, nossa maneira de nos locomover. Aproveitar melhor a vida naquilo que ela tem de humano, não naquilo que ela tem de consumível. Vocês não acham? E as religiões poderiam fazer a sua parte. Pode fazer. E eu digo, elas não fazem por causa de certos compromissos capitalistas, não é? Mas muita gente nas religiões faz. Eu sou um cristão. E desde a década de 70 já, com o meu pai, eu já tinha muitos compromissos ecológicos. Na década de 80, aqui no Rio Grande do Sul havia um ecologista, um dos pioneiros do Brasil na luta nesta área, que era o José Lutzenberger. Ele ajudou muito na conscientização de muita gente. Então, os três assuntos: a ONU, a Assembleia da ONU, o discurso do brasileiro, o presidente brasileiro ontem na ONU. Segundo assunto, a atualização da ONU. Nós somos um país, nós somos um mundo só, todos os países estão juntos nessa, precisam se respeitar e se ajudar. Nós somos um mundo, uma casa, como diz o Papa Francisco. Nossa casa comum é este planeta. As mudanças climáticas, nós temos que tomar atitude já. Ontem deveríamos ter tomado atitude. Na indústria e no consumo, também no nosso pessoal familiar. E chamarmos atenção para que nossa religião nos ajude a ter mais consciência em todas as áreas, também na área da ecologia, do cuidado com o planeta, com a sobrevivência, especialmente das futuras gerações. Falem comigo, conversem nos comentários, critiquem, apoiem, se manifestem. Tirem esta horinha por dia, que quer ser sempre das 11 ao meio-dia, para parar um pouquinho e afiar seus instrumentos de leitura da realidade
e ação na realidade, para o bem da sociedade e do mundo. Um grande abraço a todos vocês. Se tudo sair bem, nos encontramos possivelmente daqui a 2 dias, quando tem novo programa falando de tudo. Até lá, convide mais pessoas para falar sobre esses assuntos. Quem sabe ver o programa, se inscrever no canal. Um grande abraço a todos vocês.